meu povo, tudo bem com vocês? Mais uma aula. Vamos para o nosso capítulo 16, o processo de urbanização brasileira. Os primeiros núcleos urbanos do país surgiram no século XVI, ao longo do litoral, funcionando como locais onde se armazenavam os produtos da colônia até serem mandados para Portugal. Esses locais também eram pontos de defesa contra invasões estrangeiras, de modo que possuíam algumas estruturas defensivas, como as fortificações, também conhecidas como fortalezas ou fortes. Como já visto, o povoamento do território brasileiro ele intensificou-se com os ciclos da cana-de-açúcar e da pecuária, possibilitando o surgimento dos primeiros vilarejos no litoral e no interior. Nos séculos 17 e 18, a descoberta de ouro e de diamante em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás deu início a uma ocupação maior da região central do país, ocasionando o surgimento de vilas que se transformaram em vários núcleos urbanos muito importantes como Vila Rica, atualmente Ouro Preto, Sabará, Mariana, Congonhas, em Minas Gerais, Cuiabá, Cáceres e Poconé, no Mato Grosso, e Vila Boa, atual Goiás Velho, no estado de Goiás. A partir do século XIX, a expansão da cafeicultura nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e posteriormente no Espírito Santo e em Minas Gerais, favoreceu o surgimento e o crescimento de várias cidades na região. A maioria delas se localizava ao longo das ferrovias, principal meio de escoamento da produção agrícola. Até essa época, o Brasil era considerado um país essencialmente agrário, pois boa parte da sua população concentrava-se no campo. Cidade e município. Qual é a diferença? É muito comum lermos ou escutarmos que os termos cidade e município sendo utilizados como sinônimos. Só que eles são conceitos distintos que se referem a diferentes significados da ação humana sobre o espaço geográfico. A diferença entre as expressões encontra-se basicamente no fato de uma estar associada à delimitação territorial por meio de divisas e outra se referir à forma de ocupação humana no espaço. O município ele corresponde à divisão de um território que compõe um estado. Podemos dizer que todo e qualquer lugar do Brasil, independente dos seus domínios, está localizado dentro de uma área municipal, que é administrada por uma prefeitura e geralmente possui uma área rural e uma urbana. Já a cidade é a área urbana de um município, e não qualquer área urbanizada. É o espaço delimitado pelo perímetro urbano estabelecido pela lei municipal e que separa a cidade do campo. E no Brasil, a cidade tem função de ser a sede do município. A urbanização no Brasil resulta nos seguintes processos: industrialização, particularmente ligados aos governos de Vargas e Juscelino. Nas décadas de 1930 e de 1950, transferindo-se significativamente a parcela da população rural para as metrópoles, e a modernização agropecuária a partir da década de 1960, que com a introdução de máquinas e tecnologias, reduziu a necessidade de mão de obra no campo. A urbanização no século XX. De acordo com os dados do Relatório de Desenvolvimento Humano de 2018, publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a taxa de urbanização mundial, ou seja, o percentual dos moradores das cidades sobre a população total do planeta, era de 38% em 1975, 48% em 2001 e 54,8% em 2017. Segundo a Organização das Nações Unidas, a urbanização continuará
sendo uma das tendências demográficas mais importantes no século XXI, e cada vez mais a população mundial deverá se concentrar nas cidades. Ao se analisar com mais atenção esse fenômeno, percebe-se que a urbanização é bastante desigual, uma vez que há regiões e países muito urbanizados e outros ainda predominantemente rurais. No Brasil, a urbanização ganhou impulso a partir de 1930, quando se iniciou o processo de desenvolvimento industrial do Brasil. O desenvolvimento industrial começou a atrair milhares de trabalhadores do campo para as cidades, em um movimento conhecido como êxodo rural. Esses trabalhadores, ao chegarem às cidades, eles ocuparam os postos de trabalho gerados pelas fábricas e pelo setor terciário. Mas o que é o setor terciário? É a área da economia que engloba o comércio, transporte e as prestações de serviços. Observe a seguir o gráfico sobre a distribuição da população urbana e rural do Brasil. Quando a gente analisa o gráfico, a gente observa que nas décadas de 1940 e 1950, quando o processo de desenvolvimento industrial do país ainda estava no início, a maioria da população brasileira era rural. A região que atraiu os maiores investimentos do setor secundário foi a região sudeste. Além da industrialização, outros fatores também contribuíram para a ampliação do êxodo rural, como a mecanização das lavouras. Esse fator contribuiu para intensificar o processo de urbanização no Brasil, de modo que a população das cidades cresceu em um ritmo maior do que a população rural. O êxodo rural é uma modalidade de migração caracterizada pelo deslocamento da população da zona rural em direção às cidades e ocorre em escala mundial. O seu desencadeamento é causado pelo intenso processo de mecanização das atividades agrícolas, que substitui a mão de obra humana por máquinas. Os pequenos produtores que não conseguem mecanizar sua produção têm baixo rendimento de produtividade, colocando-os em desvantagem no mercado. Outro motivo que proporciona o êxodo rural é a disponibilidade de postos de trabalho nas cidades para parte da produção da população rural. O êxodo rural tem várias consequências, como o aumento populacional desordenado, além de agravar problemas socioeconômicos, pois parte desses imigrantes não possuem a qualificação profissional exigida pelo mercado, cada vez mais competitivo, aumentando assim os níveis de desemprego e de subdesemprego nas cidades. Agora vamos ver produção versus produtividade. A produção, ela se refere ao quanto foi produzido em determinado período de tempo. E a produtividade é a capacidade de produzir mais utilizando cada vez menos e minimizando a utilização de recursos e a necessidade de mão de obra, equipamentos e máquinas, ou seja, a otimização de tempo na produção. Pode-se observar também que a partir da década de 1970, a concentração da população urbana ultrapassou a da população rural. Essa característica permaneceu nas décadas seguintes e ampliou ainda mais a população urbana. Atualmente, mais de 80% da população brasileira vive nas cidades. Essa taxa, contudo, varia bastante entre as regiões do país, conforme o mapa a seguir. Brasil, um país urbano, industrial e agrícola. A industrialização no Brasil, bem como o processo de urbanização, provocou muitas mudanças na sociedade brasileira. O país deixou de ter população predominantemente rural e economia firmada em atividades agrícolas. Hoje, a maior parte da população brasileira reside em cidades e a maioria dos trabalhadores está empregada nos setores secundários e terciários. Entretanto, isso não significa que todas as cidades brasileiras transformaram-se em grandes centros urbanos industriais.
pois as indústrias estão concentradas nos aglomerados urbanos do Sudeste e Sul. Além disso, tanto o espaço urbano quanto as extensas áreas do espaço rural brasileiro passaram a desenvolver atividades voltadas para o setor industrial. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.